eu sinto que alguma percepção minha mudou. Eu sinto que eu tô mais permeável ao Evangelho. E essa semana obrigado. Eu fiz vou fazer um jejum. Eu ainda nem sei muito bem, teoricamente, o que o jejum causa, o que o jejum traz. Assim, já o que o jejum causa, eu não sei te responder ainda. Eu só sei que eu estou experimentando algo. Eu só sei que eu tô completamente apaixonado pelo Evangelho de novo. Então, assim, eu vou tentar me acalmar, para ver se eu sobrevivo até o final da palavra. Eu compartilhei com a turma que foi na cachoeira com a gente hoje, que eu tava. Essa é uma palavra que eu tava pensando durante a semana, que é algo muito poderoso. E eu ouvindo de novo aquela velha história do filho pródigo. Quem é que conhece a história do filho pródigo? Praticamente todo mundo já ouviu. E me veio eu juntando lé com creme, me veio algo que eu senti muito forte de compartilhar. Mas eu não vou começar pelo filho pródigo. Eu vou chegar lá, mas eu quero primeiro que vocês entendam uma coisa muito importante. A gente conversando lá na cachoeira, a gente falou sobre as semelhanças que muitas culturas do mundo têm, até na própria história delas. Eu usei o exemplo de culturas, por exemplo, os astecas, eles relatam na sua história que eles foram visitados por seres de outras dimensões. Os egípcios, a mesma coisa, a gente conversou. Vários povos, praticamente todos os povos que passaram, e mesmo não tendo contato entre as culturas, eles relatam a mesma coisa. Inclusive o próprio dilúvio é confirmado por várias culturas. Eu esqueci de falar isso. O dilúvio é confirmado por várias culturas. Muitas culturas relatam que houve um episódio que o mundo ficou alagado. A Bíblia também. O que acontece? O que tem de semelhança obviamente, não vou falar dessa visitação, que é interessante, que é curiosa, mas é assunto para outros. Venham no Estúdio Quarto, se vocês quiserem saber. O que eu quero falar é sobre uma coisa que não é inerente a culturas, é inerente ao ser humano. E o ser humano, por estar presente na Terra, tem uma semelhança em todas as épocas, em todas as histórias, em todas as religiões, em tudo. Passado, presente e futuro vão continuar tendo. O ser humano é igual em uma coisa: o ser humano sempre sentiu uma culpa muito grande. Culpa. O que é culpa? A sensação de estar devendo alguma coisa. Sempre teve culpa. Por que eu digo que o pessoal do passado e o pessoal do presente, e eu garanto que o pessoal do futuro vai continuar sentindo culpa? Quem ensinou para a galera de antigamente, não estou falando do povo de Deus que recebeu a revelação única de Deus, eu estou falando de povos variados. Como a gente consegue identificar esse ponto central de culpa nessas culturas? Quem ensinou para o índiozinho que não foi alcançado ainda lá na Polinésia Francesa, sei lá o que tem a Polinésia Francesa, não chutei o nome, que ele precisava sacrificar alguma coisa à sua divindade? Me responde. Alguém tem alguma hipótese, alguma resposta? Quem ensinou para ele que ele tinha que, sei lá, pegar um animal e passar a faca no pescoço dele, derramar o sangue ou queimar alguma coisa
para que pudesse aplacar a ira de algum ser superior? Me responda. Por que culturas e seres humanos de diferentes lugares do mundo fazem a mesma coisa? Alguém quer falar? Eu estou curioso. Porque está todo mundo devendo. Está todo mundo não só devendo, como se sente devendo. E por se sentir devendo, eu preciso fazer alguma coisa para agradar ou para aplacar a ira desse ser superior a mim. E eu te pergunto, só os judeus faziam isso? Os povos antes dos judeus faziam isso. Os homens da caverna faziam isso. Por quê? Porque nós somos feitos do mesmo material e praticamente da mesma consciência. Todos viemos de um lugar e ao mesmo lugar voltaremos. Então vocês conseguiram entender então que existe uma culpa inerente do ser humano, não importa onde ele esteja e não importa a informação que ele tenha recebido. Se você virar para mim e falar, Jean, eu não me sinto culpado de nada, meu amigo, você sobe aqui, a gente acende vela para você é bom mesmo. Se você não se sente, eu não estou devendo nada para ninguém, para Deus, nada. Suba aqui, por favor, eu quero te adorar. É espírito em verdade. Agora, todo mundo sente que está devendo alguma coisa. Agora, o que é culpa aos olhos do Evangelho? Eu não quero falar aqui nem da dimensão positiva da culpa hoje, porque existe algo na culpa que pode ser uma porta da graça de Deus na nossa vida para que a gente mude alguma coisa. A famosa consciência pesada. Só eu que sinto consciência pesada aqui. Não sou só eu. Porque bate o pezinho na consciência e a gente, se eu continuar por aqui eu vou morrer. Então, todo mundo é igual. Graças a Deus não tem nenhum Messias aqui. Aonde eu quero chegar com isso? Repetindo, não quero falar da dimensão positiva da culpa. Eu quero falar da relação entre culpa e graça. E essa relação aqui, culpa e graça, é que pode, olha para mim, presta atenção, pode revolucionar hoje o seu relacionamento com Deus e o seu modo de entender isso aqui, a igreja, a vida cristã, o mundo. Hoje, se permita, seja permeável. Vamos abrir a passagem do filho pródigo, falada pelo nosso mestre. Josué está animado hoje, hein? Coitado. Deixa eu achar aqui a referência, porque mais uma vez referência é osso, né? Mais uma vez eu esqueci de anotar. Lucas 15. Quem aqui sabe o que é graça? Na teoria todo mundo sabe. Favor e merecido. Todo mundo já ouviu falar disso. Todo mundo, alguém não conhece a história do filho pródigo? Não conhece? Nunca ouviu falar? Eu vou resumir rapidamente só para contextualizar. Que bom que todo mundo conhece. Filho pródigo, pai. Jesus contou uma parábola que tinha um pai e 2 filhos. O filho mais velho pediu conta da herança. Um parênteses rapidinho. Quando ele pediu conta da herança, na cultura judaica era como se ele estivesse pedindo para o pai morrer rápido. A gente não entende esse contexto. Mas quando o filho mais velho foi lá e falou: pai, me dê a minha parte, é a mesma coisa, o desrespeito era o mesmo de como ele tivesse virado para ele e falou assim: pai, morra rápido, porque eu quero a sua herança. Aí aconteceu do filho mais novo ficar. Eu vou tentar não falar do filho mais novo hoje. Também tem muita coisa interessante no filho mais novo, mas não é o nosso objetivo aqui. O outro filho virou, meteu o pé na jaca, aproveitou, gastou o dinheiro do pai todo em orgia, em bebedeira, em maluquice, nos prazeres do mundo. E quando o dinheiro acabou, ele lembrou do pai e quis voltar.
Por quê? O dinheiro acabou. Ou seja, ele não voltou porque ele se derreteu de amores pelo pai de uma hora para outra. Não. Ele voltou porque a condição dele acabou. Certo? E o que acontece? Quando ele volta, aí a gente lê. A mulher, a partir do momento que o filho volta, deixa eu achar aqui só o versículo. A partir do versículo 14. Lucas 15, versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele, o filho que tinha pegado a herança do pai, começou a passar necessidade. Está aqui aquilo que eu falei, passando necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. Ou seja, como não que dá para porco? É vagem mesmo, né? Que fome. Aquele negócio nojento que porco come, é disso que ele comeu. E lavagem, isso. É disso que ele comeu. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava passando um perrengue danado. Aí ele lembrou do pai. Caindo em si, o filho disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, então o filho nesse momento foi, e o pai lá na fazendinha dele avistou esse filho vagabundo chegando. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos parar aqui. Então a gente entende primeiro que o filho, e eu confundi, tá? O filho mais novo que pediu. Perdoa, tá? Filho mais velho. Foi o filho mais novo que pediu. O filho mais velho ficou em casa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: o filho mais novo só caiu em si quando ele começou a passar necessidade. O que a gente consegue entender aqui primeiro? A depravação do homem é tão grande. A gente falou sobre depravação total do homem, que enquanto ele tem condições de fazer o mal livremente, ele continuará a fazer o mal livremente. Por quê? O homem, o ser humano, o sistema em geral está afastado de Deus. E a única coisa que paralisa o homem em sua maldade ou em sua maluquice e perversão, ou é a falta de recursos para continuar fazendo o que é mal, ou quando a consciência pesa. Só tem essas duas coisas. O homem sem Deus, que aí ele pensa: quem sabe eu vá a Jesus. O ser humano é tão ruim que Jesus às vezes nem é uma opção viável. Ou seja, a chance do ser humano pervertido continuar a fazer a sua perversão é tão grande que ou ele toma um balde de água fria da vida, porque senão ele vai continuar fazendo, ou a consciência dele pesa por algum motivo, porque senão ele continuaria a fazer. Primeira coisa, e eu estou falando de nós aqui, de mim, o ser humano. Você é ser humano, então está falando de você, de mim. Nós temos esse potencial de ser coisa muito ruim mesmo. E só do fato de termos esse potencial, mesmo a nossa maquiagem externa estar muito bonitinha, Jesus aumentou o sarrafo e falou assim: olha só,
Você nem precisa adulterar para estar pecando. Só de você pensar, você já está pecando. Então abaixa a sua bolinha, porque eu e você somos muito piores do que nós pensamos. Você se acha ruim, você é pior. Você se acha bom, toma vergonha na cara. O evangelho é esse tapa na nossa cara. Você se acha ruim, você é pior do que você pensa. Você se acha bom, acorda para a vida. Ah, Jean, eu não bebo, eu não fumo, eu não trago a minha esposa, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo até na cristocêntrica para ajudar a pagar o aluguel. Você acha que isso é bom por causa disso? Acorda para a vida, meu amigo. Você está entendendo? Então o primeiro ponto é esse. Nós precisamos entender o quão pervertidos nós somos, ou temos o potencial de ser sem Jesus. Estou falando de uma natureza que ainda não foi transformada. Eu vou chegar lá depois, calma. Segundo ponto. O segundo ponto, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele para entender uma coisa. Lembra que eu falei da relação entre culpa e graça? O filho, esse filho mais novo que saiu, no fundo, ele até sentia um pouquinho de culpa, apesar de o texto deixar bem claro, e o texto quem falou foi Jesus, que ele só voltou para a casa do pai porque acabaram os recursos para continuar o seu ciclo de maldade. Só que lá no fundo ele sabia. O que ele falou aqui? No versículo 17: caindo em si. Então, opa, teve uma puxadinha de orelha da consciência ali. Eu me porei a caminho, 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti. Caiu alguma coisa. A culpa chegou. Legal. Isso é bom em alguns momentos. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Gente, eu queria tanto querer saber estar lá, Pepe, mas desde pequeno eu não consigo. Eu fico assim, ó, não sai nada. Porque chama atenção. Eu queria, não dá. Então presta atenção. Ele pediu. O pensamento do filho, eu preciso que vocês prestem atenção nisso. O pensamento do filho era o quê? Os empregados do meu pai, os que trabalham para o meu pai, os que fazem coisas para o meu pai, estão comendo muito melhor do que eu. Ou seja, se eu chegar quebrantado perante o meu pai e pedir para que ele me receba, para que eu faça coisas por ele, quem sabe ele me aceite. Pensamento interessante, lógico, beleza. Põe na cabeça aí. Culpa, ele caiu em si. Ainda não cheguei na graça. A culpa ele tornou assim, ele pensou: vou tentar fazer algo para Deus. Alguns já estão entendendo aqui onde eu quero chegar. Olha só, vou lá me oferecer os meus serviços, oferecer a minha mão de obra, a minha força. Pai, eu sei pregar um prego, eu sei soldar, eu sei serrar mais ou menos, eu sei me dar qualquer coisa que eu aprendo, Senhor. Eu faço para o Senhor. Culpa gera medo de não ser aceito. Por quê? Na cabeça dele, ele queria se oferecer para fazer algo, para diminuir as possibilidades dele não ser aceito. Estão me acompanhando até aí? Aí beleza. O segundo ponto é esse. Vamos para o terceiro ponto e mais importante. Quando ele chega, ele tem uma surpresa. Quando ele chega, ele tem uma surpresa. O pai não perguntou aonde ele foi. O pai não quis saber o que ele fez.
O pai não perguntou por onde os pés deles levaram. O pai não perguntou: meu filho, com quantas mulheres você saiu? Quantos filhos você fez? Com quantas mulheres você traiu sua esposa? Com quantos homens você traiu seu marido? O que suas mãos encostaram? O que sua boca falou? Quem você deixou que te tocasse? O pai não perguntou nada. Tanto que a Bíblia nem fala a quantidade de tempo que esse cara ficou longe da fazenda. Só fala que voltou. Gente, Jesus falando isso. Jesus, nós estamos falando do nosso mestre. Há 2000 anos atrás, falando uma verdade que só vai aumentar nos dias de hoje. E você quer saber de uma coisa? Como, a gente ainda vai evoluir um pouquinho mais, mas como, só abrindo parênteses, como a mensagem da graça, que teoricamente me faz sentir um pouco mais, um pouco bem, consigo lidar melhor com a minha culpa, consegue abrir portas para libertinagem. Eu te respondo: se na sua vida você enxerga isso que eu acabei de falar como, rapaz, então eu posso ir para onde eu quiser, então eu posso trair a minha esposa, trair o meu marido, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, a resposta é sim. Mas Jesus falou que 3 coisas sobrecarregam o coração do homem: as alterações de consciência, lembra que a gente conversou isso lá? As orgias, a imoralidade sexual, qualquer tipo, e as preocupações desse mundo sobrecarregam o coração. Ou seja, eu posso então, Jean, posso, opa, graça, se eu pecar, Deus não vai me botar um câncer. Se eu pecar muito no dia, mesmo assim, se eu for para uma festa, Deus não vai tirar o freio do meu carro para eu... Não, está liberado. Você está entendendo que está liberado? Legal. Você pode fazer tudo escondido e ninguém vai ficar sabendo. Você vai se tornar um mestre de esconder as coisas do seu amigo, da sua esposa. Você vai ficar cada vez mais especialista em mentir, que talento maneiro. Mas viva com as responsabilidades do seu estilo de vida. Está entendendo? A graça também é um peso de responsabilidade em minhas mãos, porque o povo na velha aliança não pecava com medo de descer fogo do céu. Hoje eu posso pecar, porque não vai descer fogo do céu na minha cabeça. Só que então eu não pecava por medo? Ou eu não peco porque eu amo? Está entendendo o peso da responsabilidade do que é a graça? Então vamos voltar, fechei o parênteses. Não estou dando aqui de forma nenhuma liberdade para a libertinagem. Seja libertino se você quiser, mas saiba que você vai morrer antes de morrer. Certo? Então vamos voltar. Por que o pai fez isso? Por que Jesus falou essa parábola, gente? Por que Jesus foi tão direto e claro quando ele falou sobre a reação do pai, que Jesus disse: eu e o pai somos? Então, o pai era o próprio Jesus. E o filho mais novo somos nós. Jesus não tem perguntas a te fazer. Isso te conforta, de certo modo. Opa, legal. Voltei para casa, fui recebido. Isso já nos dá uma alegria fora do comum. Mas eu quero deixar o seu coração mais alegre hoje ainda, e mais ciente da sua responsabilidade como cristão ou até como um ser humano. Olha só, graça. Agora eu quero falar da graça. Estava falando da culpa até agora. Sabe o que é graça?
E sabe por que Jesus não quer saber de onde você veio, o que suas mãos tocaram, o que você falou com essa boquinha suja? Onde Jesus não quer saber de nada, Ele só quer saber se você quer caminhar com Ele ou não. E essa pergunta é todo dia, não é quando você vem na igreja. Quando você acorda, é uma oportunidade de você dizer sim ou não para Jesus. Isso também é graça. Isso também é graça. Uma nova oportunidade de mudarmos os nossos caminhos, sem precisar que ninguém imponha as mãos sobre sua cabeça, sem que ninguém vá. Graça é ter a oportunidade de mudar agora, hoje, a qualquer momento, até que Ele volte, porque existe um fim para todas as coisas. E Hebreus nos dá esse senso de urgência. Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. Graça é isso também. Então, repetindo a pergunta, sabe por que Jesus não fez as perguntas e não nos faz perguntas? E eu preciso que vocês entendam isso, para que hoje ninguém saia daqui justificando a sua falta de interesse em viver para Deus, porque você ainda não se acha muito perfeitinho. Eu também não sou, e estou aqui em cima do altar. Eu também não sou. Mas sabe o que acontece quando a gente não entende a graça? Os nossos pecados, além de nos degradarem, sabe o que o pecado faz? Eles viram desculpas para Deus, para a gente não servi-lo 100%. Ah, eu não vou, já não estou legal, cara. Eu não consigo, porque isso se torna uma prisão psicológica. Pelo amor de Deus, abre o teu olho. As suas justificativas, mesmo com seus pecados, Deus não acha bonitinho você virar para Deus e falar que você não consegue servi-lo porque você ainda não é bom. Sabe o que você está fazendo quando você assume essa postura? Você está cuspindo na graça de Jesus. Por quê? Porque sabe o que é graça? Agora eu vou responder a pergunta que eu estou fazendo desde o início. Por que nós estamos cuspindo na graça de Jesus? Contexto. Por que nós estamos cuspindo na graça de Jesus quando justificamos com coisas nossas, pecados nossos, motivos nossos, para não servi-lo adequadamente, não amá-lo de todo o nosso coração? Por quê? Sabe o que é graça? Quem aqui lembra como funcionava os sacrifícios do povo de Israel? Quem aqui não sabe? A maioria sabe, mas eu vou relembrar. Quando uma família, uma pessoa se sentia muito culpada, sei lá, matasse uma pessoa, fizesse alguma besteira muito grande, e a culpa da pessoa fosse lá no teto, ela pegava um cordeirinho, levava para o sacerdote levantava o cordeiro. Sabe o que o sacerdote fazia? Vamos fazer uma representação aqui. Quem vai ser meu cordeiro? Ué, é brincadeira. Vem, você vai ser o cordeiro. Cordeirinho. Não, você. O cara pegava, se sentia muito culpado, porque realmente tinha feito uma coisa ruim aos olhos de Deus. Ele levava o cordeirinho para o sacerdote, e o sacerdote fazia isso aqui, ó. O sacerdote aprovando o sacrifício, aprovando o cordeiro, se ele estivesse perfeito, sem ruga, sem mácula, sem doença, só assim ele o imolava no sacrifício a Deus pela pessoa que veio. Se tivesse uma suaqueira, se tivesse alguma imperfeição que essa pode sacrificar, não é perfeito. Não, sacrificar também não, né? Mas se tivesse qualquer defeitinho, o que o sacerdote fazia?
Obrigado, bandeirinha. Entenderam como é que funcionava na velha aliança? Então, repetindo a pergunta: sabe por quê? Quando você chega apresentando seus motivos, suas desculpas, seus pecados, os seus argumentos perante Deus, você está cuspindo na graça? Sabe por quê? Porque quando você faz isso, sabe o que você está fazendo na prática? Você está se colocando no lugar do sacrifício. E eu tenho uma notícia muito ruim para você. Deus, olhando, é óbvio que Ele vai rejeitar. Por quê? Ele só aceita o sacrifício feito. Então, repetindo a pergunta mais uma vez: sabe por que você está cuspindo na graça? Porque o meu Deus e o seu Deus, há 2000 anos atrás, chegou um certo sacrifício na presença dele, que não foi colocado por sacerdotes nem trazido por famílias judaicas. O próprio Deus providenciou o sacrifício da mesma forma que Ele providenciou para Abraão lá atrás. O próprio Deus colocou Jesus de Nazaré. Ai, meu Deus. Da mesma forma que Deus providenciou o cordeiro para Abraão lá atrás, e ele não precisou sacrificar um ser humano, Deus providenciou Jesus Cristo de Nazaré. E ele é colocado perante a presença de Deus, e o Pai vem e procura o defeito. E não tinha. Aleluia. E sabe por que você cospe na graça quando você se apresenta como sacrifício? Porque você não foi feito para estar aqui. Foi Jesus que foi feito. Não tente se apresentar como sacrifício. Não tente. Você não é perfeito, nunca vai ser. João falou isso aqui alguns minutos atrás. A chamada do Evangelho não é para perfeição. A chamada do Evangelho é para apresentar Jesus Cristo como sacrifício pela sua vida, para te livrar da culpa. E a culpa te permite caminhar. E sem culpa nós podemos caminhar. Jesus hoje não te pergunta aonde você esteve, o que você fez, o que você deixou de fazer. Isso importa para você. Isso só vai fazer mal para você. Isso não afeta a majestade de Jesus. Isso não afeta nada a não ser você, sua família, seus amigos. Isso só tem a ver com você. Então não coloque sacrifícios que não foram providenciados por Deus no altar, pelo amor de Deus. Chega de cuspir na graça de Jesus. Quando nós iremos entender? Quando eu vou entender que o Evangelho é sobre Jesus Cristo crucificado e ressurreto? Não é Jean crucificado e ressurreto, foi Ele que venceu a morte. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Uma das maiores desculpas dos cristãos hoje em dia é: eu não vou caminhar, eu não vou ter uma vida de devoção porque eu não sou perfeito, não estou conseguindo. Sim, você nunca vai conseguir, mas Jesus Cristo foi por você, e isso é graça. Graça é você chegar com seus argumentos na sua cabeça, mas Deus virar para você: olha só, você já está perdoado porque o sacrifício já foi aceito. Gente, é muito difícil de entender isso. Não tem mistério. O mistério é como você vai conviver com essa liberdade. A graça te empurra para a libertinagem, então você é um mau caráter. Eu não tenho como florear isso. Se a possibilidade de pecar sem punições ou maldições do céu sobre a sua vida te faz, então eu posso pecar livremente.
Você é mau caráter, você é depravado. Eu não tenho outra palavra para te descrever. Me fala outra. Coitadinho, olhando a graça de Deus e se sentindo livre para pecar. Romanos nos chama de depravados. Agora, como nós devemos olhar a graça de Jesus? A graça é um convite eterno e amoroso. Isso está escrito nas missões da igreja. Eterno e amoroso convite para que pessoas de qualquer história, em qualquer lugar do mundo, possam agora, hoje, simplesmente decidir mudar de vida. E só isso? É só isso. É ter fé no sacrifício de Jesus e entregá-lo ao Pai. E sabe o que é mais doido? Foi o Pai que o entregou por você, como diz João 3,16. Já então não precisa. Não, a caminhada do Evangelho é um processo devagar. Não tente se cobrar por algo que é processo, mas calma. O que importa e o que Deus vai julgar é a sua consciência, que vai sendo mudada devagar, dia após dia, com altos e baixos, mas juntos numa comunhão. E para isso que serve a igreja, a gente consegue ser amoldado à imagem e semelhança de Jesus. Não é difícil de entender. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqui é um lugar simplesmente que nós colocamos Jesus como sacrifício e não o pastor, não o João Guilherme, Deus me livre, não nada. Se fosse João Guilherme, já teria todo mundo morrido. Mas é Jesus que está no altar. Vocês estão conseguindo entender o que é graça? Graça é isso. E é por isso que nós fazemos a ceia. A graça se manifestou corporalmente em Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós podemos, simbolicamente, beber do seu sangue e comer da sua carne. E decidirmos. A decisão está em suas mãos. A decisão está em minhas mãos. Simplesmente se eu aceito ou não. É simples. Só lembre-se de assumir as responsabilidades pelos seus atos. A graça também é responsabilidade. Jean, então você está dizendo que então vai ser todo mundo salvo se a graça nos limpou e é Jesus que se apresenta por nós? Então não, existe uma dimensão óbvia daqueles que rejeitam, como eu falei aqui. Só por favor não sejam deles. Por favor. Paulo ele usa uma linguagem assim: nós imploramos aos homens que se reconciliem com Deus. Sabe o que Paulo está falando? Por favor, se reconciliem com Deus, por favor. Porque Paulo entendeu a urgência. Paulo entendeu a urgência. E Paulo usou a palavra implorar, porque ele sabia, ele entendeu pelo temor de Deus, que era necessário e urgente que fosse anunciado ao mundo que Deus já tinha aceitado o sacrifício. Nós imploramos para que vocês se reconciliem com Deus. Eu imploro hoje para que vocês se reconciliem com Deus e não se apresente nesse altar. Apresente Jesus Cristo de Nazaré e Ele está do seu lado. Ele vai com você até o altar. Ele se apresenta no seu lugar e Ele mesmo dos céus diz: o sacrifício foi aceito. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E só para botar um pouquinho mais de senso de responsabilidade na nossa vida de novo, e abrindo outro parênteses, também é religiosidade e negar a graça de Deus. Isso é importante. Não associe nenhuma intercorrência negativa na sua vida como juízo de Deus. Isso é importante. Não interprete acidentes familiares, não interprete doenças, não interprete, sei lá,
Não interprete nada negativo que acontecer na sua vida como o juízo de Deus, porque isso também é cair da graça. Porque se você acha que Deus vai te mandar alguma coisa por algo que você faz de errado, sabe o que aconteceria mesmo se ele fizesse isso? Na mesma hora todo mundo aqui ia morrer. Se fosse para Deus nos cobrar e nos enviar maldições por méritos ou deméritos nossos, nós já estaríamos mortos. Vocês conseguem entender? Que Deus iria mandar, não ia mandar uma coisinha pequena, não, Deus ia decepar como ele decepava na velha aliança. Isso também é cair da graça. O juízo de Deus que eu encontro na nova aliança é o juízo que eu encontro em Romanos. Quem sabe qual é? Deus os entregou às suas próprias paixões, que é o que eu estou falando desde o início. Vai, faz o que você quiser, estraga a sua vida do jeito que você quiser. Só que se você beber muito, você vai ficar bêbado. Se um bêbado pega um carro, o carro bate e a pessoa provavelmente morre ou mata. Foi Deus que te matou? É simples de entender, né? Deus não envia mais juízos por pecado. A gente precisa entender isso. Isso é velha aliança. E se a gente acredita em algo diferente disso, nós estamos caindo da graça. Conseguiram entender essa dimensão negativa, mas que tem muita ainda confusão, porque a gente acaba ficando, associa tudo negativo na nossa vida que Deus está me punindo. O que Deus quer me ensinar com isso? Calma, Deus já ensinou. Deus se encarnou. Ele se encarnou em Jesus, ele já ensinou. Não há mais palavras de Deus. As palavras de Deus já estão contidas em Jesus e no ensino dos apóstolos.